Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8 e versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Amém. Amados e queridos irmãos, essa palavra maravilhosa que está registrado neste Evangelho a respeito deste homem que estava doente. Sabemos e temos conhecimento por meio de relatos e também evidências científicas que a lepra é uma doença externa. E essa doença externa que se manifesta na pessoa através de uma bactéria, ela é contagiosa. Além de ser contagiosa, ela é degradante, ou seja, ela vai reduzindo as pessoas, ela vai avançando cada vez mais e ela vai reduzindo as pessoas cada vez mais. À medida que a lepra avança, as pessoas vão ficando cada vez mais diminuídas, cada vez menores, porque essa bactéria, ela come a nossa carne, ela come os nossos tecidos. É claro que hoje já tem medicamentos, já tem tratamento, já tem terapias para controle desta enfermidade. Mas naquela época não havia esses recursos. Então, um leproso era discriminado, o leproso era rejeitado. Havia até a cidade dos leprosários, dos leprosos, ou a região, um espaço para os leprosos que chamavam de leprosários. E hoje ainda nós vemos registro disso na história, dessas pessoas, essas pessoas que se encontraram ou se encontravam ou se encontram com essa doença, e há lugares que não tem essa terapia, então tem um espaço onde essas pessoas ficam. E uma vez o meu amigo me falou que ele foi no Peru fazer missões, e lá no Peru havia um leprosário, mas era no meio da floresta, no meio da floresta. E ele estava com a camiseta branca, e ele quando chegou no leprosário, ele e os demais que estavam com ele, teve uma pessoa que quis abraçá-lo, e aquela pessoa estava em situações precárias de saúde. E ele, com aquela camisa branca, ele não olhou para a sua camisa, mas o amor que ele tinha no coração dele falou mais alto do que o cuidado com a camisa, e também falou mais alto com o risco de se contaminar. E ele abraçou aquela pessoa, e no momento que ele abraçou aquela pessoa, Deus limpou aquela pessoa Deus limpou aquele leproso. Porque Deus estava presente e eles estavam numa missão evangelística, e Deus confirmou que Deus estava ali, e Deus confirmou para ele que o Senhor é mais do que a lepra, que o Senhor é mais poderoso do que a lepra. E aqui vimos esse momento que Jesus, descendo do monte, tinha uma multidão que estava esperando ele, e aquela multidão estava ali. A Bíblia não diz que era uma multidão de leprosos, mas diz que no meio tinha um leproso. Quem sabe poderia ter mais leprosos, mas a Bíblia faz menção desse leproso. E esse leproso, ele vem Jesus Cristo, a alternativa e a possibilidade e a esperança dele ser liberto. E ele chegou até Jesus, e eu não tenho dúvida de quando ele chegou até Jesus, olhou nos olhos de Jesus, e Jesus olhou nos olhos dele, porque o nosso Senhor não desvia o olhar de ninguém. E com aqueles olhares tão meigos do Senhor, olhou nos olhos daquele homem doente ali, um homem que estava miseravelmente ali sofrendo com essa enfermidade. Então o Senhor, ele diz ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele pede para o Senhor, ele se manifesta o desejo do seu coração a Cristo, e a Cristo manifesta a ele o desejo do coração dele. E aí o Senhor faz uma obra na vida daquele homem e liberta ele daquela enfermidade.
A lepra é registrada na Bíblia em diversas passagens, porque a lepra, ela representa também uma espécie de pecado. A lepra, ela é configurada com o pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos contaminados ou nos contaminamos, ou no passado nós estávamos contaminados, e tem gente que está ainda contaminado hoje, e tem gente que se contamina e não se cura dessa enfermidade, e esse pecado vai te corroendo, esse pecado vai te desgastando por dentro, esse pecado vai te consumindo dia após dia, esse pecado te tira a tua paz, esse pecado tira o teu sono, esse pecado tira a alegria de você viver. Esse pecado tira a alegria de você estar no meio das pessoas. Esse pecado, ele tira a coragem de você olhar nos olhos da sua esposa quando o pecado é contra ela. Esse pecado te tira a coragem de você olhar nos olhos do seu esposo quando o pecado é contra ele. Esse pecado, ele vai nos contaminando devagarinho e gradativamente. Uma vez eu fui orar por uma pessoa, e essa pessoa fazia 14 anos que estava numa cadeira de roda, e nós fomos levar a ceia, eu e o pastor, e eu ali junto com o pastor contou a história daquele homem, e quando chegamos ali na casa, Deus me deu a graça de ministrar a palavra da ceia, antes de administrar a ceia para o irmão e para a irmã. Então, o Senhor foi dando palavras na minha boca, e eu fui falando na direção do Espírito Santo, e o momento que eu fui falando, Deus foi tocando no coração daquele homem, e foi trazendo à tona o pecado que ele que ele tinha cometido contra sua esposa, e aquele irmão começou a chorar, aquele irmão começou a se quebrantar o seu coração e derramar as suas lágrimas diante do Senhor. E aquele irmão chegou um momento que o Senhor, me usando ali por sua infinita misericórdia, disse que se o irmão confessasse o seu pecado e se arrependesse ali e pedisse perdão, o Senhor poderia fazer uma obra na vida dele naquele momento. E naquele momento ele confessou seu pecado, olhou para sua esposa e confessou o que tivera feito há 14 anos atrás, e naquele mesmo instante Deus levantou ele da cadeira de roda. Meus irmãos, minhas irmãs, o pecado é como uma lepra, e a lepra, como uma espécie de pecado, ela é usada como figurativo para revelar o quanto o pecado é destruidor na nossa vida, o quanto o pecado nos prejudica, o quanto o pecado nos rebenta, o quanto o pecado atrapalha a nossa vida, o quanto o pecado atrapalha o nosso crescimento. Então, essa doença é usada para fazer um paralelo entre o estrago do pecado na nossa vida e o estrago dessa doença na nossa pele, o estrago dessa doença no nosso corpo e o estrago do pecado na nossa vida. E essa doença, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando mais agressiva se você não tratar. E chega um momento que você começa a perder os membros terminais do seu corpo. Assim também é o pecado. Chega um momento que ele começa a te corroer de certa forma, que você começa a se sentir falta de você mesmo. Você que cantava, agora já não canta mais. Você que pregava, agora não prega mais. Você que orava, agora não ora mais. Você que evangelizava, agora não evangeliza mais. Você que tinha desejo de fazer missão, agora já não tem mais, porque o pecado está te corroendo, o pecado está te terminando de fora para dentro e de dentro para fora. Você que tinha desejo de estar na vigília, agora já não tem mais. Você que tinha desejo de jejuar, de estudar a palavra, entender a palavra, compreender a palavra, agora já não tem mais. Você que tinha desejo de se encontrar com Cristo, se encontrar com o Espírito Santo, se encontrar com o Senhor, conhecer o céu por dentro, agora já não tem mais, porque esse pecado está te corroendo, esse pecado está te consumindo, aquelas novas visões que você tinha, aqueles novos sonhos que você tinha de ser na presença do Senhor, agora já não tem mais, porque esse pecado
matou tudo isso na tua vida, esse pecado está te causando um mal muito grande, enquanto você não se prostrar diante do Senhor e não pedir para que o Senhor te cure, para que o Senhor te limpe dessa enfermidade, enquanto você não pedir para que o Senhor te liberte disso, para que o Senhor te liberte dessa doença espiritual, você não vai crescer, você vai cada vez mais se definhar, você vai se defiando, você vai diminuindo, você vai ficando pequeno, você vai ficando pequena e daqui um pouco você já não aparece mais na igreja, daqui um pouco você já não aparece mais nos trabalhos da igreja, daqui um pouco você já não aparece mais no trabalho do departamento ao qual você pertencia, daqui um pouco você começa a se isolar, daqui um pouco você começa a ficar longe de tudo e de todos, começa a morrer a alegria do teu coração, você vai num trabalho, você vai numa reunião e você vê as pessoas rindo e glorificando a Deus e se alegrando ali e vivendo um momento de harmonia, mas você vive uma vida de aparência, porque dentro de você está morto. Essa doença, essa lepra chamada pecado está no teu coração, essa lepra chamada que pecado está na tua mente, essa lepra chamada pecado está nos teus olhos, essa lepra chamada pecado está nas tuas mãos, nos teus pés, essa lepra chamada pecado está te consumindo, essa lepra chamada pecado está te reduzindo a nada. Olhe em você mesmo, olhe no espelho, olhe no seu passado, antes de você cometer esse pecado, antes de você fazer essa prática, antes de você colocar em prática essa ação, olhe como você era abençoado, olhe como você cantava, olhe como você pregava, o sol estava quente, você queria orar, o tempo estava frio, você queria orar, o tempo estava chuvoso, você queria orar, dava um tempinho, você queria orar, tinha um espacinho de tempo, você queria ir para o monte, tinha um espaço de tempo, você queria ir para a vigília, tinha um espaço de tempo, você estava no culto, você estava estudando a palavra, você estava se dedicando, você estava buscando a Deus, você estava clamando, tinha um tempinho, você estava ali aos pés da cruz com Jesus, mas depois que esse pecado entrou, essa bactéria do inferno entrou em você, essa bactéria te atingiu, e essa bactéria que veio do inferno te atingiu e fez em você essa chaga maligna que está aí nessa lepra, essa lepra infernal na tua vida, você correndo grande risco de ir para o inferno e perder a sua salvação. Mas hoje o Espírito Santo vem a você e diz: confesse essa lepra, confessa, pede misericórdia e se apresente ao Senhor. Aquele leproso só foi curado e liberto, meus irmãos. Coisa muito importante para você observar nessa mensagem, aquele leproso só foi curado e liberto porque ele não olhou para a multidão, ele tomou uma decisão e ele se apresentou a Jesus, e ele foi à frente e disse, e se apresentou ao Senhor e mostrou a sua lepra, não teve vergonha de mostrar a sua lepra, não teve vergonha de se apresentar ao Senhor, não teve vergonha de mostrar a sua debilidade e a sua dificuldade e a sua enfermidade, e ali ele se apresentou ao Senhor e se manifestou o que ele queria no seu coração. E o Senhor, como ele tomou uma atitude, também o Senhor tomou uma atitude. Como ele tomou uma decisão, também o Senhor tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de, a partir daquele momento, voltar a ser o homem que ele era antes. Quem sabe ele era um homem sadio, quem sabe ele era um homem forte. A Bíblia não diz isso. Quem sabe ele era um homem inteligente, um homem sábio, quem sabe ele era um homem de destaque na sociedade, quem sabe ele era um homem que fazia diferença no meio da sua família, no meio dos seus familiares, quem sabe ele era um homem que fazia diferença aonde ele chegava, naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia, mas um dia, ele foi dormir e acordou pela manhã e ali estava atingido por essa bactéria do inferno,
inferno. E a partir daquele momento que essa bactéria o atingiu, a doença foi se desenvolvendo. E o momento que a doença foi se desenvolvendo, ele foi definhando, e ele foi se reduzindo, e ele foi se reduzindo cada dia mais, até que um dia ele tomou uma decisão e foi procurar uma alternativa no lugar certo. Meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo agora, quem sabe um dia você foi dormir, ou chegou, passou o dia, veio a noite, ou passou a noite, veio a manhã, e você estava cheio até aí, você estava cheio de graça, cheio de virtude, cheio de poder, cheio de unção, cheio de bondade, cheio de sabedoria, de inteligência, cheio de gozo, cheio de ânimo, cheio de esperança, mas uma bactéria diabólica, uma seta maligna te atingiu, e você cometeu esse pecado, e esse pecado no teu coração foi trazendo outros pecados, e ele foi se multiplicando, no seu coração, e hoje já está uma colônia, conforme estava uma colônia de bactéria, consumindo a carne daquele homem, já eram muitas bactérias. Quem sabe hoje no teu coração, você também está nessa situação de uma colônia de pecados dentro do teu coração, te consumindo, porque um pecado gera outro pecado. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Quem sabe o preço daquela doença que estava naquele homem, naquela lepra, também era a morte, se o homem não corresse ao encontro de Jesus. E eu quero te dizer, como aquele homem correu ao encontro de Jesus e se apresentou ao Senhor e confessou a sua doença sem vergonha, e o Senhor o limpou naquele instante, instantaneamente ficou curado. Eu quero te dizer que se você tomar uma decisão agora, você tomar uma decisão nesse instante, reconhecer a tua miserabilidade, reconhecer o teu pecado, reconhecer a tua fraqueza, e você se apresentar para Jesus e olhar nos olhos do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, e eu estou com essa lepra no meu coração, eu estou com essa lepra na minha mente, eu estou com essa lepra nos meus olhos, eu estou com essa lepra que está me consumindo, eu estou com essa lepra que está me arrebentando, eu estou com essa lepra que está me definhando cada dia mais, eu estou com essa lepra chamada pecado na minha vida. Senhor, eu quero ser liberto dessa lepra, e eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu quero ser liberto disso, eu quero voltar àquilo que eu era antes, como aquele homem, depois que ficou curado, ele voltou certamente a ser aquilo que ele era antes de ele estar enfermo. Se você confessar esse teu pecado, se você deixar de lado esse pecado, se você chorar nos pés de Jesus e pedir libertação, se você segurar a tua boca, se você se controlar os teus olhares, se você controlar os teus pensamentos, se você controlar os teus pés, tuas mãos, o Senhor vai te libertar dessa lepra, o Senhor vai te libertar dessa lepra que se chama pecado, que está te consumindo. E às vezes o Senhor permite que uma doença se manifeste na nossa vida para chamar a nossa atenção que nós estamos contaminados com uma lepra chamada pecado. Todos os dias nós pedimos perdão e o Senhor nos perdoa, e todos os dias nós repetimos aquele pecado e pedimos perdão e o Senhor nos perdoa, e nós repetimos novamente todos os dias. Meus amados e queridos irmãos, para que você não faça isso, você tem que encarar Jesus de frente, como diz aí fora, olhar nos olhos de Jesus, olhar nos olhos do Senhor, e se humilhar, e se aquebrantar, e se apresentar ao Senhor a tua condição, a tua miserabilidade, a tua pobreza espiritual, a tua fraqueza, a tua doença espiritual. Não
queira ser forte, porque esse pecado é notório, que esse pecado chamado lepra, que essa lepra chamado pecado está te defiando. As pessoas estão vendo, você não tem mais a alegria que tinha antes, você não canta mais como cantava antes, você não se alegra mais como se alegrava antes, você não jejua mais como jejuava antes, você não lê mais a Bíblia como lia antes, você não ora mais como orava antes, você não prega mais como pregava antes, você não ensina mais como você ensinava antes, você não tem mais tempo para o Senhor, como você tinha antes. É notório, meus irmãos, é notório a doença da lepra chamado pecado que está no teu coração, na tua mente, nos teus olhos, na tua boca, está se manifestando, e os outros estão vendo o teu estado deplorável, os outros estão vendo que você já não é mais o mesmo e que você já não é mais a mesma, mas hoje o Senhor te dá uma chance de você se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, quero que o Senhor me limpe dessa lepra. Senhor, eu preciso ser limpo dessa lepra chamado pecado. Eu preciso ser limpo dessa lepra, Senhor, que está me consumindo, está me afastando da minha esposa, está me afastando do meu esposo, está me afastando da minha família, está me afastando dos meus familiares, está me afastando da igreja, está me afastando do meu grupo, Senhor, que eu participo na congregação, está me afastando, Senhor, da minha vida cotidiana, Senhor, está afastando da minha alegria, da minha paz, da minha tranquilidade. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure hoje, eu preciso que o Senhor me cure desse pecado, eu preciso que o Senhor me cure dessa lepra, eu preciso que o Senhor me cure dessa enfermidade e faça, Senhor, faça com que eu volte a ser aquele ou aquela que eu era antes, meu Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Eu preciso disso e em nome de Jesus, o Senhor vai fazer para a glória do seu nome. Se você tomar essa decisão, o Senhor também vai tomar uma decisão a teu respeito, e o Senhor vai atender o teu pedido e vai te conceder a graça infinita, e a misericórdia e o amor que só Ele tem, e vai te libertar dessa lepra chamada pecado, e você vai voltar a ser aquilo que você era antes, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.